na área de fitopatologia. É um prazer muito grande para a gente poder estar presente aqui hoje numa sala com pessoas de tão alto gabarito e podendo também compartilhar essa informação com um monte de gente que não está aqui presente. Se a gente tivesse que resumir isso aqui numa palavra, a iniciativa do projeto em uma palavra, eu acho que a palavra compartilhar, ela resumiria bem. E a Phytos ela tem atuado não só na pesquisa, mas também no ensino e comunicação. Então, quando o Balardim me passou sobre esse projeto, quando o Zin for conversar com a gente sobre essa iniciativa do projeto de Primeira Sem Dúvida, a gente ficou muito contente, porque também veio muito ao encontro do que a gente, enquanto Instituto Phytos, tem pensado e acredita que seja importante para a nossa produção como um todo. Falando em relação à iniciativa desse projeto e do de Primeira Sem Dúvida, a gente elencou aqui alguns pontos que considero importante e relacionados ao que a gente considera que são problemas para os produtores. E o primeiro deles seria a dificuldade de posicionar fungicida. Vocês vejam que tem 5 ou 6 apresentações já feitas aqui de diferentes regiões do Brasil, cada um colocando pontos e aspectos muito importantes, e a gente vê a questão da regionalização, como foi colocado por alguns aqui. Então, de que forma posicionar isso corretamente? A ausência de áreas comparativas, o Carregal colocou muito bem no início. Colher 80 sacos de soja por hectare é maravilhoso. Mas será que eu não podia colher 85, 87, 90? Então, a questão de critérios, quais são os critérios que a gente usa para definir essa primeira aplicação, para posicionar? E aí o projeto ele vem justamente para contemplar essa questão, porque permite para o produtor da casa dele ou do celular dele acompanhar como é que está sendo a evolução da ferrugem, como é que está sendo a evolução da soja e das outras doenças. Isso aqui, semelhante ao que a doutora Carolina colocou lá, é o histórico, a média de 30 anos da nossa estação lá. Como é que se comporta a chuva durante o processo da safra. Isso aqui é o que aconteceu esse ano lá. Então vocês vejam que, com exceção de janeiro, todos os outros meses a chuva foi abaixo da média. Essa condição aqui, de forma geral, ela atrasou a semeadura da soja em praticamente 30 dias na nossa região, em relação ao que é considerado uma época normal, e modificou toda a questão de chegada de doença e desenvolvimento da doença. Em relação às aplicações, a gente utilizou 4 aplicações de FOX na área de manejo correto e 3 na área de manejo atrasado. Por que 3? Porque no momento de fazer a quarta, a soja desfolhou, a gente acabou não fazendo. Então essa cultivar aqui, ela tem o hábito indeterminado. É um hábito que ele tem expandido muito em termos de importância nas áreas e que acaba deixando muitas vezes o produtor confuso. Então modifica completamente quando você compara isso com uma cultivar que não tem esse tipo de hábito de crescimento. E expandindo para outras plagas, foi comentado aqui sobre percevejo. Como é que você maneja percevejo numa soja que começa a ter legumes com 30 e poucos dias? Então isso aqui às vezes cria uma bagunça na cabeça do produtor e que a gente consegue de alguma forma conversando e com esse projeto chegar um pouco mais próximo. Nesse ano a gente teve aí arredondando em torno de 4 sacas por hectare a mais na área de manejo correto comparado com a área de manejo atrasado. A ferrugem na nossa região, ela tradicionalmente chega muito tarde. Ela chega primeiro em todas as outras regiões, depois chega para nós. Quando a ferrugem chegou, a gente já estava em fase de enchimento de grãos, certo? Então, eu tenho garantia de que nas primeiras pulverizações, tanto no atrasado quanto no correto, eu não tinha ferrugem. Quais outras doenças estão impactando em produtividade para mim ter essa diferença aqui de 3, 4 ou 5 sacos por hectare? Se a ferrugem não se expressou tanto, por que essa diferença está acontecendo? Então, se essa primeira aplicação antecipada ela não foi boa para a ferrugem, pelo menos para essas outras doenças aqui eu tenho certeza que ela foi, porque expressou a diferença em produtividade. Se a gente olhar, por exemplo, o resultado do ano passado, é muito semelhante. A amplitude da diferença é muito semelhante. A chegada da ferrugem foi semelhante. Então a gente começa a consolidar aquilo que a gente tem observado e vê que está, de certa forma, fazendo a diferença em termos de aplicação. E a gente tem outros trabalhos paralelos lá, com esse mesmo produto, mostrando que à medida que eu atraso a época de semeadura, eu começo a ter uma resposta em termos de produtividade. Então, se eu considerar na minha região lá plantios dentro de ali 16 e 28 de novembro, nesse ensaio aqui, foi muito semelhante, mas à medida que eu atraso a época de semeadura, essa minha resposta, esse meu retorno, ele começa a ser gradativamente maior em função do acerto na chegada da doença, sendo ela ferrugem ou sendo ela outra doença qualquer. Bom, como sugestões, a gente elencou alguns pontos importantes aqui. Semear cedo e dentro da janela de cada região. Ah, mas isso é básico. Sim, é básico, mas pode significar eu não ter ferrugem dentro da minha área. Eu vejo muita gente conseguindo plantar dentro da janela, por exemplo, mas plantando a 10 km por hora, 12 km por hora, uma distribuição de plantas completamente inadequada, uma competição de plantas, um IAF que a gente não entende direito como é que vai se comportar durante a safra, e isso impacta em toda a nossa questão de controle e de aplicação que a gente faz mais tarde.
Posicionar os fungicidas de modo preventivo. Então eu acho que isso aqui, como eu estou fazendo a última apresentação aqui, eu acho que foi talvez uma das coisas que mais se repetiu aqui dentro. A maioria das apresentações abordou isso. Não é o produto em si, é como a gente coloca esse produto dentro de um processo, dentro de um programa de controle. Por último, eu coloquei aqui respeitar o intervalo entre as aplicações para cada produto. Essa é uma questão chave. Então muitas vezes a gente bate na tecla de fazer uma aplicação no vegetativo. Será que adianta eu fazer uma aplicação cedo no vegetativo e deixar o intervalo de 25 dias? Esse produto ele vai me segurar, vai controlar essa doença por 25 dias? Será que se a doença entrar no 18º dia, eu estou fazendo preventivo? Nossa concepção não. Então, existem variações para a região, para cultivar. A gente tem visto que qualquer coisa que fuja muito de 14, 15, 16 dias começa a colocar numa situação de risco. E dessa forma eu finalizo a minha apresentação, eu agradeço a atenção de vocês e eu fico aberto a perguntas, questionamentos, críticas e tudo mais.